O que é poeira inteligente e como ela é usada? Aí a gente tem que ver uma diferença, tá? Ontem, falando com a inteligência artificial, eu percebi uma coisa bem interessante, sabe? A gente vinha fazendo o projeto A Resistência, ele continua, né? E tem muito material publicado lá, conhecimentopoder.com, projeto A Resistência. Só que eu percebi uma coisa. Eu fiz perguntas que eu já tinha feito e a inteligência artificial começou a me responder de forma diferente. Ou seja, quando eles analisam, quando o sistema analisa, ele filtra, e aí depois eles reprogramam o algoritmo. E aí você começa a ter respostas que é totalmente fora do eixo, sabe? Bem interessante isso. Porque isso demonstra que estamos no caminho sempre certo, né? No sentido da informação. Segunda coisa é que a gente tem que pontuar, isso é muito importante entender. Poeira inteligente nada tem a ver com rede intracorporal e optogenética. Uma coisa tem que ficar clara aí. Apesar de eles utilizarem sistemas nano, são sistemas nano, nada tem a ver com rede intracorporal e optogenética. Por quê? Porque isso é feito, a rede intracorporal e optogenética tem a ver com os seres humanos é, na, internamente falando, na sua transformação, na sua hibridação, na sua transhumanização. Nada tem a ver com a poeira inteligente e vocês vão perceber isso aqui. Então, isso é importante deixar claro, porque vocês vão ver muitas semelhanças, mas não são objetivos diferentes, tá certo? Segundo ponto é ruim para a gente? Sem dúvida é. Por que é ruim? É mais um elemento dentro do sistema que contamina o sistema. A poeira inteligente, os metais, a nanotecnologia na água, a nanotecnologia nos alimentos, a nanotecnologia nos medicamentos, tudo isso contaminando o ser humano. Então, uma coisa é contaminante, outra coisa é hibridizante, vamos dizer assim. Então, você tem muita coisa atacando o ser humano hoje, muita coisa, é muita coisa, né? Porque você tem a poluição, você tem as coisas que são internalizadas, você tem as coisas que são respiradas, você tem as coisas que você toma, come, tudo isso está contaminando o ser humano. Então, o ser humano de hoje é o pó da rabiola. É o tamo no óleo, sabe? Que o pessoal fez até meme já disso daí. O pessoal é fogo. É o tamo no óleo literal para o ser humano. A coisa está feia para o nosso lado e a coisa não se estenderia por muito tempo, viu? Eu falo da contaminação das gerações futuras, inclusive, porque rede intracorporal optogenética, vocês sabem, nos processos de hibridação, nas alterações do campo quântico humano, que por fim alteram as condições de DNA e etc., afetam as gerações futuras. Provamos isso no projeto Resistência. Então, é complicado. Então vamos lá, o que é poeira inteligente e como ela é usada? Imagine uma nuvem de sensores, cada uma do tamanho de um grão de areia ou até menor, soprados pelo vento. É só uma coisa importante, tá? A poeira inteligente ela é maior do que a rede intracorporal, isso não há dúvida, tá? A rede intracorporal utiliza nanotecnologia que é 40 vezes menor que uma hemácia. Já a poeira inteligente, como vocês acabaram de ver, o tamanho de um grão de areia, ele ainda é maior que uma hemácia. Então, significa que seria facilmente detectável no corpo humano, né? Já a questão da rede optogenética e intracorporal já é outra história, é bem mais complexo, a coisa é mais embaixo. Pois bem, soprados pelos ventos de um furacão e transmitidos dados sobre a tempestade para estações meteorológicas abaixo. Então, isso inclusive é usado na área climática, a poeira inteligente. A questão que a gente debate não é o fato de você usar uma tecnologia para as questões, por exemplo, de medição climática. Não é essa a questão. A questão é, quando isso acaba, o que acontece com essa poeira? Ela vai para onde? Ela vai para onde? Ela vai parar na água? Os peixes vão comer isso? Vão se alimentar sem querer disso? Vai parar na água, nossa, e o ser humano toma, sem perceber, pela escala ou pelo tamanho mínimo, né? É menor que um grão de areia. Tem uma série de condicionantes aí, de contaminante que não é citado, porque o que o sistema sempre cita é o que ele oferece de bom, mas ele nunca cita o que oferece de mal. Por quê? Porque se fosse analisar tudo aquilo que oferece de mal em várias questões, em vários setores, iria inviabilizar o produto ou criar condicionais que dificultariam o lucro. E como tudo é baseado no lucro e dane-se a humanidade, então
dane-se o ecossistema, dane-se todo mundo. O importante é a gente obter o lucro. Se eles vão morrer, aí é outra história. Vocês vão ficar doentes, não tem nada a ver com isso. Entenderam? Então, essa é a questão, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, imagine uma rede de sensores invisíveis incorporados nas estradas de uma cidade inteligente para monitorar o tráfego. E isso tudo vai passar pela tecnocracia, certo? Não vamos nos iludir de que tecnologias são criadas para melhorar a condição de vida dos seres humanos. Não é só isso. Existem, claro, uma coisa importante, porque essa questão da teoria da conspiração, ela subverte a mente das pessoas, então elas perdem noção da realidade. Tudo é uma conspiração. Não é bem assim. Muito do que o ser humano desenvolve é bom para o ser humano, mas, porém, sempre tem o porém. Esse é o problema da questão toda. Você tem um celular na sua mão, maravilhoso, né? Você faz um monte de coisa com ele, mas a luz azul do celular, se você não colocar ali uma retenção, colocar um íris ali, vai acabar com a tua retina. Quando você nem perceber, 2, 3 anos, você está usando óculos. Seus filhos vão estar usando óculos. Esses pais aí que querem se livrar dos filhos, de educar os filhos, ou se livrar dos filhos de alguma forma, dando o celular na mão dele, além de não saber o que está acontecendo com a cabeça dele, porque o celular vai trabalhar a mente da criança, vai estar destruindo os olhos da criança, a retina da criança, porque daqui a pouco ela está usando óculos e ele não sabe nem por que ela está usando óculos. Isso é natural. Não, não é natural. Aí, fora isso, a radiação, né? Que a criança está recebendo o tempo todo com aquele negócio na mão. Elas não entendem isso, mas não adianta falar, né? Pois bem, dito isso, aqui a questão das estradas, né? Os danos da superfície das estradas, identificar lugares de estacionamento disponíveis, tudo em tempo real. Ah, que maravilha, né? Mas o monitoramento também vai acontecer. Até porque as pessoas que participaram da terapia estão sendo rastreadas, né? Isso já é uma coisa que é vista em vários lugares do mundo. As pessoas colocam um programa rastreador específico no celular e conseguem, quando uma pessoa que participou da terapia passar na frente dela, aparece lá o número do e-mail, vamos colocar assim, daquela pessoa, sabe? Uma coisa horrorosa, né? Mas as pessoas se colocaram nessa condição, né? Ou bilhões de nanosensores distribuídos por florestas e outras áreas com risco de incêndio para detectar incêndio de longo início. É só uma pergunta que é recorrente, mas a partir do momento que as pessoas são rastreáveis, como que é detectado isso? Simples. O próprio sistema, através das suas herbes, através de frequências específicas, vai aparecer lá, todo mundo. Vocês, olha, é uma loucura isso. Imaginem uma cidade onde as pessoas estão. Porque assim, um celular é rastreável, tá? Independente de onde você estiver, ligado ou desligado, o e-mail dele é rastreável. Aí o que que acontece? Imagine você que a pessoa está andando no celular, ela está sendo rastreada, mas aí ela aparece na tela também como ela sendo rastreada, porque agora ela é parte da rede. Por conta do quê? Da rede optogenética, da rede intracorporal que está transmitindo e recebendo dados. É muito louco isso, né? Mas é o que está rolando. E se você tiver dúvida, é só pesquisar. Porque tem muita matéria já falando sobre isso. Já tem livro falando sobre rede optogenética e intracorporal, sabe? A pessoa quer negar a verdade. Quando a pessoa negar a verdade, quando a pessoa você falar isso para a pessoa, ela não acreditar em você, fala assim: então faz o seguinte, querido, entra no Google agora e joga lá rede intracorporal livros. E você vai ver um monte. Tem um monte de livros sobre isso já. E o fato das pessoas serem rastreadas, hoje é assim, é uma coisa por baixo do pano, né? Não é falada. No futuro próximo aí, vai ser dito o seguinte, ó, tá ok para mim, porque eu estando sendo rastreado, eu posso participar da internet das coisas. Então eu vou poder ter um celular aqui na minha pele, eu vou poder ter as facilidades de ser rastreável, porque tudo é vendido com uma facilidade. As pessoas são colocadas numa cela e elas não vão ver que elas estão perdendo tudo. Elas não entendem isso, entende? Porque acredita no sistema, né? Ou imagine poeira inteligente programável que aciona um sinal de alarme quando microfissuras invisíveis são detectadas numa pá de turbina. No caso das turbinas eólicas, que não funcionam plenamente como é dito. Poeira inteligente refere-se a redes sem fio de computação autônoma, exatamente a descrição de uma rede optogenética. A diferença é a escala, que é muito menor, né? É onde trabalha, que é no campo quântico humano, e é a forma que ela opera, que é completamente diferente da poeira inteligente, mas as duas estão dentro de um sistema de computação autônoma e que se comunicam com sistemas externos. Então, no caso, quando você tem a poeira inteligente adicionada ao ecossistema, ela começa a se comunicar com o sistema. É basicamente a mesma coisa. Então, podemos, assim, fazer um paralelo de que a rede optogenética intracorporal está
da mesma forma que a poeira inteligente para o ecossistema. Então, a rede intracorporal e optogenética está para o ser humano, a mesma coisa que a poeira inteligente está para o ecossistema. Ou seja, os dois estão sendo detonados. Os dois estão sendo detonados. E monitorados, detalhe. Em escala submilimétrica e plataformas de detecção não são maiores que um grão de areia. A poeira inteligente detecta e registra dados sobre o seu ambiente, como a luz, temperatura, som, presença de toxinas ou vibrações, e transmite esses dados sem fio para o sistema de computadores maiores. Ela, se bem utilizada, seria excelente, né? Aí, de novo, a gente fala a mesma coisa. Tudo esse aparato é excelente. Ok, ajuda os seres humanos, mas a consequência da utilização dele não é falada. Essa é a questão. Assim como o óxido de grafeno colocado nas terapias genéticas também não é discutido, porque se sabe muito bem o que o óxido de grafeno faz dentro do corpo humano. Então, existem os benefícios para o sistema e os malefícios para as pessoas. É basicamente para o ecossistema. Entenderam? O Superinteligente é uma visão do futuro em rede, onde redes inteligentes de trilhões de minúsculos sensores sentem, provam, cheiram, veem e ouvem continuamente o que está acontecendo no ambiente circundante, comunicando-se entre si e trocam informações. As redes inteligentes de poeira são os dispositivos mais avançados da internet das coisas. E as questões envolvendo isso vai muito além, sabe? Porque isso daqui pode ser usado para espionagem, isso aqui pode ser usado para todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, inclusive controle, né? Vamos lá. O pó inteligente é revolucionário porque os seus sensores são pequenos o suficiente para serem colocados em qualquer lugar, mesmo em áreas estreitas. Isso aqui eu acho que a gente pode pular e pode ir direto para cá. Espera-se que essas tecnologias não só monitorize edifícios, condutas, olha aqui, ó, condutas, tá vendo? Condutas, equipamentos de fábrica e processos de produção, medicamentos. Conduta, aqui eu imagino que tem a ver com o processo fabril, sabe? Mas olha aqui, ó, processos de produção de medicamentos. Porque isso é interessante. Eles colocam apoio inteligente nesse contexto, mas eu vejo com mais efetividade a rede intracorporal e optogenética sendo utilizada nesse contexto relacionado a medicamentos e a pessoa, sabe? Mas também conduz a uma computação inteligente artificial autônoma e ubica, não tenho a menor ideia do que eles querem dizer aqui, perto do utilizador final, como autenticação, procedimentos médicos de monitorização de cuidados de saúde, detecção e rastreamento, ó, detecção e rastreamento, tá vendo? Monitoramento industrial e da cadeia de suprimentos e aplicações de defesa, ou seja, na guerra. E aí vai se saber, né? Para que eles utilizariam isso na guerra? Não é difícil de entender que aí vai envolver o processo de monitoramento ou o processo de coletar dados específicos, entende? Embora os dispositivos inteligentes para poeira não estejam exatamente no território do tamanho da poeira, os pesquisadores esperam reduzir esse dispositivo ao tamanho de uma partícula de poeira por meio da nanotecnologia. Aí é uma questão interessante, porque, de novo, a gente cai na rede intercorporal e optogenética, que se você não entende o que a gente está dizendo sobre rede intercorporal e optogenética, eu recomendo ir em conhecimentoepoder.com e entrar em projeto A Resistência. Está lá no site, aí você dá uma olhada lá, é muita informação, tá? Que a gente desenvolveu durante um período de tempo sobre a questão da terapia genética. Aí vem aqui, ó. Como funciona o pó inteligente e o que ele faz? Vamos ver se aqui tem alguma informação interessante. A poeira é baseada em sistemas de microeletromecânicos, ou MEMS. MEMS consiste em qualquer combinação de componentes mecânicos, alavancas, molas, membranas e etc. E elétrico, resistores, capacitadores e indutores, para funcionar como sensores ou atuadores. Voltando para a rede intracorporal. Lembra como ela funciona, né? Então, a pessoa recebe a terapia genética, o óxido de grafeno se espalha, vai se fixando através do hidrogel, vai se fixando em todas as artérias das pessoas, vai criando um fractal de grafeno que começa a gerar um processo junto com sensores de antena. Os pontos quânticos vão passando pela corrente sanguínea, isso vai gerando um processo de sinal que é decodificado dentro do corpo da pessoa, e essa decodificação feita pelos nanobolts e os nanointerfaces, elas entram num processo de transmissão de dados para externalizar os dados. Isso é captado fora por um wireless, através de um gateway,
que é o celular ou qualquer outra coisa que esteja captando, mas normalmente vai ser o celular, que vai mandar esse sinal então para a Herb, e aí da Herb vai parar nos servidores e vai ser decodificado, e depois isso pode retornar, inclusive, para a própria pessoa com comandos específicos. Isso é a rede intracorporal optogenética que funciona em terahertz. Nós já mostramos tudo isso, porque é a frequência que vai desde o computador quântico até o nosso sistema quântico. Então, quer dizer, uma loucura total. Mas vejam que, para que tudo isso funcione, eles tiveram que aumentar a piezoeletricidade. Essa piezoeletricidade foi aumentada através do óxido de grafeno. E essa amplificação da nossa piezoeletricidade, quem não sabe piezoeletricidade é só dar uma estudadinha sobre o assunto, nós emitimos energia elétrica que, quando você toca no seu celular, aciona o seu aplicativo. É aquela mínima condição elétrica do seu toque que você gera que faz isso acontecer. Eles amplificaram isso com óxido de grafeno exatamente para o quê? Para acionar os componentes da rede intercorporal e optogenética. Agora, vejam que a poeira inteligente exige os mesmos mecanismos. Então, podemos dizer que uma pessoa pode ter uma rede intracorporal e optogenética externalizando dados, e nós podemos ainda ter poeira inteligente, que quando chegar em escala nano, pode ser utilizada também dentro do ser humano para monitoramento e basicamente faz a mesma coisa que já faz o sistema. Só um minutinho, pessoal, que deu um negócio aqui. Pronto. Basicamente a mesma coisa também com a poeira inteligente. Vai se saber lá, uma coisa a gente já sabe para que funciona, a rede intercorporal optogenética, mas a poeira inteligente, nesse caso, entraria em que contexto, visto que a pessoa já está sendo monitorada pela rede intercorporal, então vai se saber, né, até onde isso iria. Os moldes são construídos usando técnicas convencionais de microfabricação, isso aqui a gente passa, não tem muito por que a gente entrar nessa parte, não há muito interesse. Cada cisco pode ser deixado sozinho para coletar dados ambientais, como luz, temperatura, pressão, vibração, existência de toxinas e etc. Já lemos sobre isso, certo? E transmitir dados sem fio para sistemas de computador remotos maiores. Então, de novo, né? É a mesma coisa que a rede intracorporal. Bom, vamos lá. Vamos aqui, ó. Outro exemplo é o programa SHIELD da DARPA. Escudo, se eu não me engano. Acho que SHIELD é escudo, que planeja utilizar chips em microescala para rastrear e autenticar a cadeia de fornecimento de chips de computador para aplicações de defesa. É importante dizer que as pessoas foram etiquetadas durante a terapia genética. Essa seria a palavra mais correta. O que seria etiquetadas, né?